Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Boa tarde, tudo bem, Paula? Tudo bem, Ju? E você, tá boa? Tô bem, né? Tô em trânsito ainda, né? Parece que meu corpo tá na estrada ainda, viajando. Chegando na casa. Pegou tempestade. Eu saí depois da tempestade, mas peguei uma chuvinha bem curta, assim, deu pra dar conta de continuar, assim. Mas Ai, tava lindo o céu também, cheio de o raio do sol, tipo, atravessando as nuvens, assim, né? Aquelas nuvens pesadas, aquelas leves, os pedacinhos do azuis, assim, do céu. E a paisagem, eu adoro viajar, né? que delícia, eu adoro também. Chuva eu fico mais tensa quando tá chovendo, mas tem essas belezas, né? Quando eu não tô dirigindo, dá pra apreciar mais. Não, mas mesmo dirigindo, assim, eu curto, assim, eu vou apreciar a paisagem passando, assim, né? E essa organização, né, que a gente toma de seta, freio, muito frontal, né? Frontal, mas a relação de trás é uma relação, assim, que você fica pelos espelhos, né? Então fica tudo não sei, meio uma lógica do cavalo, assim, né? Que tampa, assim, Sim, tapa os olhos assim, fica só olhando para frente, no máximo a lateralidade assim do que pode atravessar essa dimensão do carro assim, né? é bem isso mesmo. Engraçado você falar isso do espelho, né? Essa semana a minha irmã tem partilhado comigo um curso que ela tá fazendo com a Eva Karsak. Lembra dela? Nossa, aham. Que foi bailarina da Trisha Brown, depois fez esse caminho, né, de artes marciais, Alexander, e aí uma carreira toda docente. Ela tá dando um curso online por uma instrutora lá de Londres, que é o toque, né, no tempo das telas. Alguma coisa assim o nome do curso. E aí a minha irmã estava contando que a primeira aula ela pediu para as pessoas virarem de costas para a tela e lembrar que o mundo não acontece só na nossa frente. Adoro. Eu achei isso fantástico, fantástico mesmo. Falando do retrovisor, me veio essa imagem, assim. Outros mundos acontecem em vários outros retrovisorzinhos nessa face da Terra. Nossa, total. Que doido. E quanto caminho, né, se deixa para trás, assim. São 104 quilômetros de Ponta Grossa até aqui. Gente, que Pensa, loucura, é muito, né? para assim, em 1h30, é bastante chão, bastante coisa que fica para trás que a gente só atravessa, né? Só passa. Nossa, que forte, total. Eu tô achando lindo a gente falar de paisagem, de trânsito, é super assim, né? Bem do momento, assim, em especial, do que da conversa que tá por vir, né? É o Acho portal, o portal, acho bem lindo, tá se abrindo. muito curioso. É, total, né? Hoje a gente vai falar com a Carol e é alguém que para mim tá nesse trânsito, né? É essa conversa de viagem, migração, encontro, proximidade e distância, muita coisa para falar com ela sobre tudo isso. Sim, e que esse corpo que migra, né? Que não tem mais um território e que com ele carrega onde ele pertenceu,
porque já não é mais o mesmo corpo, né? Nossa, é muita coisa. Gente, eu lembro de uma conversa com a Carol, assim, de uma não, várias, né? Mas que eu ficava tão encantada com a perspectiva sobre a migração e pensar que nós éramos imigrantes, né? Qual que é a diferença? Nós éramos imigrantes. Sempre é uma, para mim, Nós éramos emigrantes considerando a nossa perspectiva, né? Que a gente saiu daqui e foi para lá. isso, Mas para quem tá lá e encontrava a gente era imigrante. imigrantes. Isso. Então, essa é uma grande para mim, e nós estávamos migrando, né? É. Essa é uma grande. Sempre fico confusa, mas então tá certo eu falar que nós éramos imigrantes. E me parece a coisa mais louca, né? A gente fez esse percurso, eu, você, a Carol também, né? De ir e voltar, né? Tem muita gente que só vai, minha irmã, por exemplo, que não volta. Mas eu tenho a sensação de que uma vez que você abre esse fluxo, eu me sinto imigrante para sempre. É, é exatamente isso. Essa é uma das minhas vontades de ouvir a Carol sobre esse corpo que não imigra, né? O que acontece com esse indivíduo que nunca imigrou? Porque às vezes eu acho que até essa experiência de não é simplesmente emigrar para outro país, para, né? Mas da experiência, quando a pessoa se permite migrar nas experiências mesmo, né? Vivê-las entregue na profundidade de cada experiência. Eu acho que isso também difere no tipo de pessoa que se torna. Total, eu lembro também, a gente conheceu a Carol lá no contexto do 100, e essa palavra era muito presente, né? Migrar. A Sofia, nas aulas de embriologia, trazia sempre essa ideia da migração dos espermatozoides em direção ao óvulo, né? Essa migração como esse deslocamento, né? Que muda uma fronteira, atravessa um grande espaço. E isso pode ser geográfico, mas eu acredito também que pode ser interno, pode ser conceitual, pode estar de muitas formas, né? Na nossa experiência. E olha, agora você falando, me veio essa coisa do Olhares Nômadas, né, do Alex, porque é do olhar, né, é o olhar que migra, né, é uma poética, assim, também super interessante. E a gente falava também do acontecimento, né, quando você fala do espermatozoide que migra até o óvulo e tal, que é o encontro né, de um deslocamento, e é que é um acontecimento que tem, assim, né, milhares de possibilidades de não acontecer, né? E quando acontece, é um acontecimento. Nossa, agora eu pensei em mil coisas. Fiquei me sentindo esse espermatozoide no não acontecimento. Que louco! Migrou, não fecundou. E o que Não, acontece, né? não. Se você tá aí é porque esse conseguiu. Vários outros, os irmãozinhos, não, né? Ai, que Você loucura. não. Mas entendi, você. Ai, que louca, pá. Olha onde ela se identifica. Muito. Ai, sem perder o glamour, vamos lá. Sem perder e sem glamour ao mesmo tempo. Então, mas e daí, voltando, né? A Carol, eu acho que o curioso também da gente conseguir esse encontro logo em seguida da Lu, que para mim é muito surreal As brasilienses. as brasilienses, e assim, para mim o fato assim, que eu lembro de ver a Carol lá no 100 e olhar para ela assim, falei, mas como? Da onde que eu conheço ela? E eu assim, não, mas ela é eu. Sabe quando você vê aquele rosto e você só identifica aquele rosto naquele lugar, que era impossível aquele lugar ser o mesmo, porque você nunca esteve naquele lugar e aquela pessoa não é daquele lugar que é muito longe do lugar que vocês se conheceram, uma coisa assim. Então, eu a conheci em Brasília em 2003 e em 2009 eu encontrei com ela no 100. Ela já era da Anti-Status Quo em 2003? Não, nessa época a Lu estava fazendo uns estágios, várias coisas assim, então ela dava aula,
quem participava das aulas podia participar de alguns processos criativos da companhia. Na Carol mesmo, eu não sei. Sei que se ela já fazia parte, eu acho que estava assim, adentrando a companhia, né? Que E bacana. era muito lindo, assim, a maneira como a Lu gerenciava isso, né? E aí, eu lembro que eu voltei, continuei, terminei a faculdade e tal, e eu acompanhava daí o Anti-Status Quo, e a Carol já estava fazendo parte, a Marcela também. E aí a Carol fazia parte, acho que foi nessa época que eles fizeram, um pouquinho depois, A Cidade em Plano, que é a foto Uhum. lindíssima que a Carol, né, que tem a Carol lá, que eu falava, nossa, Carol. Depois a gente se encontrou no 100, assim. E aí foi, assim, uma super conexão, porque, né, em outro país, num outro contexto, no mesmo espaço, com aquela história que a gente, jovem, assim, né, fazendo aula juntas e tal. Então foi um encontro bem, bem bonito, assim. E cada uma com o seu percurso completamente diferente, né? Sim, sim. A minha memória, assim, né, desses encontros. Nossa, são muitas memórias de encontros fortes com a Carol. Acho que essa textura África, né, que hoje em dia cada vez mais está no meu campo de interesse, está no meu campo de estudo. A Carol foi a primeira pessoa a me apresentar esse universo, né, enquanto interesse, enquanto pesquisa, a me levar para perto da comunidade, para perto das pessoas. Lembro muito daqueles amigos músicos dela, do pessoal Uhum. ali do Largo São Domingos, mas sobretudo desses amigos músicos, né? E quando ela fez a viagem e depois retornando e contando toda a experiência, tudo aquilo me marca muito. A lembrança da Carol no trabalho junto às crianças também. Lembro dela ter esse trabalho com Aikido lá na época, com artes marciais, e eu via muito essa firmeza dela na Uhum. relação com criança. E isso acho que foi fundamental para mim eu ter tido essa referência, sabe? Enquanto educadora, firme e ali, né? E na relação e no afeto. Então isso também foi bem marcante. E também as conversas sobre espiritualidade, a relação com espiritualidade, né? Acho que tem vários encontros aí que, falando da Carol, ficam avivados. Ah, então acho que a gente pode Bora chamar a chamar, né? Carol. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Uma delícia, Carol, ter você aqui. Nossa, a gente tá assim. Ai, Dani. Abrindo um portalzão, né? De hum, reencontro, memória. Né, Paula? Ah, Nossa, Delícia, gente. mas o negócio é sério aqui. Tá. Para de rir. Seja inteligência emocional. Ai, Inteligência tô até emocional. chorando. Carol, Ai, gente. você não vai escapar, Ah, tá? Você tá boa? Tá boa? tô boa. E vocês? Bem também. bem também. Bem No também? Brasil, na Ah, medida do Brasil. gente, tô boa sim, né? Eu aqui na minha casa tô boa. Carol, Hum. então, assim, no começo, a gente pede para que a nossa convidada se apresente, conte, né? Conte de ti. E a perguntinha básica é: quem é você na ladeira hoje, 15 de janeiro de 2021? Gente, quem sou eu na ladeira? Caraca. Difícil, assim, eu acho que essa é das perguntas mais difíceis, né? Quem é você? Se apresente. Bom, mas eu sou Carolina. Eu sou. Eu acho que agora, primeiro, eu sou mãe, Uhum. da Aurora e da Luzia. Eu sou antropóloga, né? Sou dançarina também. Não gosto de falar muito que eu sou dançarina, não, eu acho. Gosto de falar que eu sou uma trabalhadora da dança. Assim, é tanto trabalho, né, que a gente às vezes
às vezes o olhar de fora romantiza esse lugar, assim, da dançarina. Acho que na ladeira eu sou uma trabalhadora. E... Ai, não sei muito isso, mas... Enfim, venho nessa trajetória aí profissional, né? Entre a dança e a antropologia já há bastante tempo. Acho que quase 20 anos agora. E é isso. Tenho... As nossas conversas contigo, né? O quanto cruza. Por exemplo, eu me sinto muito mais preparado conversar contigo agora no Ladeira, depois de todos os episódios que a gente já conversou, por exemplo, né? No primeiro episódio, com o Lincoln, a gente falou da linha abissal que o Boaventura Souza Santos traz, assim, sobre essa divisão, assim, né? De perspectivas de mundo, assim, né? E depois a gente veio gravando, né? Desde questões das mulheres, questões com a Lívia. E aí depois a gente chega no episódio com o Milton, com a Paula, que são, né? Que vieram falar sobre representatividade da negritude na dança, assim. E aí parece que agora daí vem a Lu, que essa é né, nosso lado afetivo que traz você aqui, mas também por essa perspectiva, né, depois o afeto trouxe você aqui, mas depois a gente começa a engrossar, assim, aprofundar a coincidência da tua presença no Ladeira para falar, e aí para mim parece que faz muito sentido te ouvir, assim, sobre essa experiência, né, do migrar. Eu lembro de conversas contigo, assim, muito profundas, muito fortes sobre migração, sobre a tua experiência de corpo nisso, sobre a espiritualidade que o Milton e a Paulinha trouxeram, né? Essa ancestralidade que eu acho que você foi buscar isso também. Uma pergunta minha é: quantos Brasis somos nessa história do homem brasileiro aqui? acho que somos múltiplos, né? Somos muitos, assim. Começar do começo, então, né? Assim, acho que essa minha relação com a migração, assim, ela vem de um lugar muito familiar, assim, né? De uma história, de uma trajetória, assim, que está na minha família, assim, nos dois lados da minha família, que está nas suas narrativas, né? Assim, e que, de alguma forma, assim, uma vez eu tive uma professora na antropologia, assim, que ela falava que toda antropóloga, todo antropólogo acaba enveredando por lugares de pergunta, de investigação, assim, que ele sente, assim, esse afeto, né, esse descompasso no contar da sua história, né. E aí esse acabou sendo um lugar pelo qual eu navegava, assim, né, enquanto estudante, e de graduação primeiro, né, depois eu fui fazer um mestrado, que acabou também sendo nessa pergunta, assim, sobre o migrar, sobre a construção de fronteiras, né, assim, sobre transitar e habitar fronteiras, assim, porque é inerente, né, assim, essa condição, né, assim, quando a gente vai, a gente lida com o limite, né, e aí esse limite, vários significados, né, assim, vários sentidos. E aí, assim, a gente se encontrou antes, né, assim, você trouxe a Lu aí, né, na sua introdução, assim, a gente se encontra aqui em Brasília, né, assim, mas eu acho que esse lugar do migrar, assim, ele se dá, essas perguntas, né, do migrar e a forma como isso vai encontrar um lugar de pergunta mesmo, de criação artística, assim, né, que não mais só de etnografia, né, assim, de aprendizado, né, de construção dessa... A dança, a antropologia, a arte, a antropologia, elas dialogam em muitos... Elas também se diferem, muito, assim, muitas vezes elas se encontram e também elas se diferem, né, assim, elas podem se diferir na maneira como elas
vão construindo, né, sistematizando, né, assim, o seu conhecimento e fazendo seus statements, né, assim. Muito embora eu acho que isso tenha mudado muito nos últimos tempos, assim. Fui parar no SEM, né, assim, em Lisboa, que é onde a gente se encontra as três, né, assim, eu acho que isso que é um lugar muito bonito também, eu acho que a gente viveu esse encontro lá que nos, assim, eu me sinto tão cúmplice de vocês em muitas histórias, em muitas perguntas, Sim, sem dúvida. né, assim, por esse lugar, assim, né, que de alguma forma é tão instigante, né, assim, tão mágico, né, nessa construção de perguntas mesmo, né, assim, de questionamentos sobre o conhecimento, né, assim, sobre como a gente cria conhecimento, como a gente cria corpo, como a gente cria dança, né, assim, e conhecimento não só é muito sobre isso, assim, o migrar para mim me trouxe, assim, essa pergunta sobre o migrar me trouxe muito a forma como essas várias histórias, né, assim, essas várias trajetórias que são de indivíduos, mas que também são de coletivos, né, elas vão nos formando, mesmo que a gente não consiga, às vezes, chegar lá e apontar um dedo, né, assim, nomear, né, assim, alguma coisa. Eu fui aprendendo muito com essas pessoas com quem eu fui encontrando, né, assim, tanto que eu dediquei, assim, muito tempo e venho ainda dedicando, né, assim, sobre essa multiplicidade, sobre esse desaguar, assim, de história. Então conta pra gente, Carol, porque faz tempo que a É gente não verdade. conversa e conta o que você está fazendo, conta pra gente qual que é a tua prática hoje, o que que você está desenvolvendo, o que que você faz no dia a dia. Olha, Ju, atravessada por uma pandemia, eu acho que eu sempre tive muitas frentes abertas na minha vida, assim, sabe? E que de alguma forma elas, assim, elas têm a ver uma com a outra, mas também não tem nada a ver uma com a outra e tudo bem. E às vezes isso às vezes me dá bastante angústia, mas também tudo bem. Assim, eu acho que são esses caminhos e descaminhos, né, assim, entre os nossos vários interesses, né, vários desejos, os nossos vários encontros, né, pela vida e também às vezes por necessidades. Eu sigo estudando, assim, eu tenho enveredado muito pelos estudos do movimento somático, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma porta, assim, eu acho que talvez seja um caminho que me aproxime mais, assim, de alguma, de alguma investigação sobre corpo que faz sentido, assim, pensando dança para além de técnicas, né, assim, pensando né, caminhos mais orgânicos, assim, mas aí eu falo isso e eu saio correndo, assim, porque eu não sei se é muito isso, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, assim, eu tenho me interessado muito por outros movimentos de dança e de coletividade, assim, na verdade, que buscam essa coletividade, sabe? Que provoquem esse corpo mais coletivizado, assim. E aí na pandemia, assim, em janeiro, eu tava no Rio, e aí eu fiz uma aula com a Thaisa Machado, sabe? Do Afrofunk. E aí Ah, aquilo foi incrível, assim, porque foi, tipo, eu falei, caraca, é isso, assim, essa mulher é muito incrível o que ela provoca aqui, né? Porque é muito o que eu acredito, assim, o que eu acho incrível que a dança pode reverberar, que é esse lugar de estar junto, dançar junto e sentir prazer naquilo, né? Assim, e apontar e viver outras histórias, né? Porque você está dançando junto, você não está só na sua onda, né? Você é contagiado de alguma forma, assim, essa coisa do contágio. E aí viver isso na pandemia é muito sofrido, né? Porque É total. a gente não vive isso, né? Assim, por mais que você né, tenha as experiências, né? Acho que trouxe essas coisas falando muito do agora, né? Assim, do último ano, né? Assim.
Acho que a gente foi muito solapado por isso mesmo. Sim. Nossa, te ouvindo, Carol, fiquei ressoando aqui muita coisa, né? Desde, nossa, esse tempo que a gente não conversa e desde que eu acho que eu voltei para o Brasil, Uhum. eu fiz esse percurso de dançar muito na rua e isso me trouxe um lugar de procurar uma outra dança, sabe? Não que a dança contemporânea não desse conta, mas eu acho que o tipo de encontro que eu queria era preciso uma linguagem que fosse compartilhada ali no agora, Uhum. sabe? Sem em criar mediações muitas, né? Sei lá. E aí, hoje em dia eu tenho até dificuldade quando eu vou dar aula de dança de falar que a aula é de dança contemporânea, porque eu acho que não é mais. Eu também. Eu já acho que vai permeando muitas outras coisas, mas uma coisa que foi ficando forte para mim foi a memória de muito uma vivência de Lisboa, né? Que não era a vivência de sala de aula, era a vivência de bicaense, de Bicais do Sodré. Uhum. E aí eu Do comecei a querer beleza. mesmo, exato, Ai, que querer delícia. voltar para esse lugar de, ai, quero dançar kizomba, quero lembrar como que era aquilo do kuduro, Sim. quero um funaná. E aí eu fui me aproximando desse grande, né, assunto, cada vez mais eu entendo que são vários assuntos, que é a África, Uhum. e que tu sempre teve a conexão. Então, direto, tu me aparece na memória e fala, gente, eu preciso falar com a Carol, preciso falar com a Carol. E essa conversa nunca acontece. Mas eu tenho É. muita vontade de te ouvir, assim, você falando dessa transformação de interesse, a sensação que eu tenho é que já estava lá. Da minha? Com certeza. Sim. Não, com certeza, assim, é isso que eu tava falando, né? Assim, eu acho que a minha, quando eu penso assim, minha história, né, assim, o que você tem feito, assim, porque eu acho que a minha, essa coisa de fazer muitas coisas é um pouco, eu tô sempre desviando, assim, a sensação que, tipo, parece que desatenta, sabe? Tipo, tô aqui desatenta, ups, peguei o caminho, outro caminho. E aí daqui a pouco volta lá, tá? E aí, mas no fim é isso, assim, eu acho que acaba estando tudo muito ligado, né, Paula? Super. Porque eu tava aqui pensando, né, assim, eu tive a oportunidade ano passado de da gente fazer uma exposição virtual da memória do que foi a performance que eu fiz com a Flávia Diab, em 2008, que chamava São Domingos, que é isso, assim, é espiritual, mas também é a organização da vida no dia a dia, né, no olhar para a relação com o outro, né, com as outras pessoas, né, não o outro, né, esse outro com letra maiúscula, mas com as outras pessoas. E aí eu tive a oportunidade, assim, e aí quando a gente tive a oportunidade de olhar de novo para esse trabalho, assim, comecei a perceber assim que já estava ali também, sabe? Essa vontade, assim, esse outro lugar, assim, que eu acho que é o que também a antropologia acaba trazendo também, né? Esse questionamento, assim, esse olhar e querer ver as camadas das coisas, né? Querer ver a complexidade dos cruzamentos de perspectivas, né? Assim, de ver esse mundo que está entre eu e você, né? Assim, esse mundo que a gente vive junto aqui e que ao mesmo tempo, né? Eu venho com uma bagagem e você vem com a sua, né? E a gente faz a coisa acontecer, assim. E eu sinto que isso me toca muito, e me toca muito até hoje, né? Me tocava na altura e me toca até hoje, assim, tipo, que é isso que para mim, quando eu trouxe a oficina da Thaís, assim, pra conversa, porque eu acho que ela faz isso na aula de dança, e eu acho isso incrível, sabe? Tipo, caraca, a mulher consegue colocar todo mundo aqui dentro, e ela tá promovendo esse encontro, assim, né? Essa coisa que é tão visceral do encontro, assim. E isso é muito legal, assim, mas claro que é muito mais complexo que isso o trabalho dela, né? Isso é o que reverberou em mim. Ter encontrado aquelas pessoas, né, assim, deixar com que o movimento delas, né, assim, levasse a uma coisa que, tipo, foi virar uma dança 2 anos depois, entendeu? Não era uma dança, né? Assim, era para ser uma dança, mas no fim não dava para ser uma dança, porque a dança era a própria vida acontecendo no encontro ali.
no movimento que aquelas pessoas traziam, né? Assim, no que elas provocavam no espaço público, né? No que a nossa presença lá com elas também provocava. Então, assim, eu acho que também para mim é um mistério também da dança, sabe? Como é que a dança ela se desfaz dança, né? Assim, como é que ela se despe desse lugar que a gente aprende na história da dança ocidental, né? Assim, começa lá aí vai contar lá das danças de corte, e aí vai o balé clássico, e aí depois, né, tipo, começa o Laban, e começam os modernos, os contemporâneos, mas também tem um monte de outras coisas que não estão sendo contadas ali, né? E elas contam, e ao mesmo tempo, quando essas outras coisas cruzam o nosso caminho, ela também desenha outros lugares que talvez não seja a dança, né? Assim, talvez não seja a dança, assim, aquela dança, né? Enfim, viajei, assim, tô viajando. Eu adoro. Também adoro. Tô viajando, assim, tô pensando isso, tô pensando com vocês aqui também, né, agora. Daí eu sou tão despistada do caminho, sabe? Que aí eu fui fazer um doutorado, né? Porque começou a me fascinar, assim, começaram a me fascinar as conversas sobre sobre aquelas pessoas, assim, sobre como elas falavam, sobre quem elas eram, sobre o que elas faziam e o que elas traziam, assim, para a conversa. E aí eu fui de fato para a África, né? Eu fui para Guiné-Bissau e fui estudar e contar histórias, assim, ouvir histórias e depois para poder contar histórias sobre os griots, né? Os griots mandingas que vivem em Guiné. E aí foi aparecendo, assim, né, esse movimento entre a Guiné-Bissau e Portugal. Foi um mundo, foi um capítulo à parte, assim, porque é isso, foi uma tese de doutorado sobre isso, de uma perspectiva da antropologia, né, assim, mas que me ensinou muito sobre um outro jeito de pensar a arte, pensar o corpo, sobre pensar movimentos, né, assim, sobre... Deu um salto, né? E aí, eu quero saber onde que tá o chão nesse salto que você deu, porque pra gente interessa a relação desse teu chão, que é um trabalho que eu lembro muito a imagem que eu tenho de ti fazendo chão é você de branco, naquele espaço das crianças, né, da creche, que era nutrido por muita história nossa, né? Muito mapa ali, muito mapa. As cadeiras no ar. As cadeiras no ar, essa não agora você falou, veio assim as cadeiras. Mas para mim, o teu gesto era trincar o chão, assim, enquanto você movia e eu tinha algum movimento que você fazia, lembro dos teus pés muito aterrado naquele espaço em que a gente viajava, né, com as crianças. E você criando fissuras na terra, como se você conseguisse brotar coisas, outras terras de dentro da onde você pisava, assim, sabe? Essa é o pé muito fincado e que criavam raízes fissurando a terra, assim. E essa relação que você, não sei se é para ti, mas eu gostaria que você falasse do chão, para contemplar a gente na nossa ladeira aqui, porque a gente chegou no momento e que me interessa muito, que é essa ideia de horizontalizar a dança e horizontalizar as relações, né? Então, eu queria, como é que você conseguiria falar do chão, que é um trabalho que a gente presenciou, né? E que acho que faz parte desse salto que você deu aí, que depois a gente quer saber sobre as crianças, mas para contemplar a gente na ladeira aqui. Então, o chão foi muito especial para mim, assim, porque ele ainda é, na verdade. Então, o chão foi uma coisa, né, assim, porque eu lembro quando eu fui para Lisboa eu queria fazer o chão, mas ele ainda não podia existir, sabe? Então, ele vem de uma vontade, assim, de traduzir no meu corpo e no movimento esse encontro no migrar, né? Assim, essas histórias que
que são do meu encontro com essas pessoas, assim, que na época eu não sabia muito bem quem eram essas pessoas, porque tinham sido muitas pessoas do meu encontro, assim, que eu encontrei ao longo das minhas pesquisas e tal, e ao mesmo tempo talvez não fosse sobre ninguém específico, né, mas fosse exatamente sobre o meu encontro com essas pessoas e o que essas pessoas movem na gente, né. Se a gente olha bem, a gente nunca sai a mesma, né, assim, desses encontros, assim, nenhum deles, né. Se a gente sai igual, assim, a gente não aprendeu nada, né. Uhum. E aí o chão nasceu disso, né, assim, nasceu dessa vontade. Mas aí nasceu também dessa trajetória, né, que era... Não, porque é muito legal, assim, porque, por exemplo, a Rita uma vez me falou que quando ela via eu dançar, ela me via construindo uma cidade. Ela me via criando espaços. Ela me via fazendo o habitar das pessoas. Aí você traz um outro lugar, né, que é esse da... E, de fato, eu acho que talvez esteja tudo lá, assim, né. O que eu queria trazer no chão era exatamente sobre esse encontro com essas mulheres ao longo de diferentes momentos. Eu voltei, assim, para mim, um encontro com duas pessoas que foram muito importantes, assim, divisoras de águas, assim, para mim, enquanto investigadora naquele momento, sabe? Que foi a Dona Wanda e a Dona Mimi. A Dona Wanda eu encontrei muito tempo antes, era uma brasileira vivendo no exterior, e a Dona Mimi foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Lisboa quando eu cheguei. E a gente ficou muito amiga. Ela foi uma das primeiras pessoas a participar, assim, que a gente chamou, uma das primeiras ações, assim, que a gente fez no SEM, numa ação do SEM, né, que era o Relva no Camões. E a gente chamou ela para cozinhar, para fazer uma cachupa. Uma cachupa, não. Acho que ela fez eu não me lembro mais qual foi o prato que a Dona Mimi fez, tão importante. No fim, foi muito mais importante do que o prato que ela fez. E aí, depois desse encontro, a gente fez os encontros nos almoços lá no SEM, e aí a gente foi convidando as pessoas a irem cozinhar para comer e tal. Aí a gente comia, conversava sobre a vida delas. E a Dona Mimi era sempre uma figura da minha referência, assim, sabe? Eu ia e voltava, assim, a gente ficou muito amiga. Fez essa série de almoços, enfim, fez algumas peças radiofônicas, né, com o Rui e com o André. Aí a gente foi fazer o São Domingos. E aí um dia eu falei, caraca, acho que agora eu posso dançar alguma coisa. Porque é uma grande pergunta, assim, eu acho, né? Assim, é uma grande pergunta desse namoro entre arte e antropologia que surge, né? Tá aí desde sempre, né? Desde a década de 60, talvez, 70. Que é esse lugar, assim, das perguntas próximas, né? Assim, mas das linguagens que não necessariamente elas se juntam, né? Assim, essa fricção, né? De áreas, assim. E aí eu falei, caraca, é isso, né? Assim, pensando esse atravessamento, assim, dessas mulheres no meu corpo, né? Porque eu não queria contar a história delas, assim, aquilo não fazia o menor sentido, né? Era como se o meu corpo estivesse contando a minha história com elas, né? Assim. E aí a Cláudia falou das cadeiras, né? Assim, as cadeiras eu lembro que foi uma ideia da Manu colocar, assim, vamos colocar umas cadeiras aqui, porque quando eu te vejo dançar eu lembro dessa contação de história, dessa coisa de sentar em roda para conversar, contar história e tal. E aí a gente falei, Manu, tá, então beleza, vamos arranjar as cadeiras, a gente arranjou as cadeiras e tal. Porque depois assim, algumas pessoas me retornaram, falavam isso, assim, sabe? Tipo, nossa, eu te ver dançar era como se eu estivesse sentada em volta, assim, sentado com algumas pessoas contando história, assim, me lembrou as contações de história. E aquilo sobre o encontro, né? Assim, na verdade, era sobre o encontro, mas assim, sobre o encontro de pessoas que, a partir dessa grande pergunta, assim, né? Assim, o que é você... O que é o migrar, né? O que é o estrangeiro, né? O que eu carrego das minhas raízes comigo? Como é que eu deixo esse rastro, né? Assim, como é que esse espaço traz o rastro com a gente? Assim?
e como é que ele se desdobra, né, nesse corpo agora. E aí o chão era sobre isso, assim, e ainda reverbera muito, assim, né, e reverberou depois, obviamente, né, porque eu fui dando volta e a migração sempre esteve ali junto comigo, de alguma forma. Mas aí você estava falando, assim, sobre uma coisa que eu acho super instigante, Ju, assim, que é essa questão de horizontalizar a dança, né, e as relações, assim. Eu acho que é urgente, né, assim, a gente horizontalizar as nossas relações, né? Sim. No sentido da gente criar mundos juntos, né, assim, criar verdades juntas, assim. Uhum. Verdades que, sim, verdade, não verdades, né, assim, no sentido de... Nossa, eu fiz aqui uma grande viagem também. Disso né, quando você fala sobre migração e quando eu tento falar também o quanto isso é corpo, né? Isso é gesto também, isso é espaço, assim, numa vez só, assim, né? Parece que vem você não é mais o mesmo se você migra, né? Só se você pensar, vou migrar, já era, né? E aí relacionar isso com as crianças, né? Antropologia, migração, dança, corpo, infância, ladeira, chão, palavras centrais, assim, né? Meu, bagunça total, assim, Total. mas me faz pensar que tem tudo a ver, assim, né? Pensar no que você faz hoje, né? Que você estava falando, né? Que você tá construindo novas perspectivas, relacionando práticas somáticas, Laban, Bartenieff, né? Na prática com as crianças. Sim. E tudo isso vem junto, né? Tudo isso vem junto nessa prática. E a gente falava dessa relação do migrar, né? E aí, você pode falar de tudo isso? O meu trabalho com crianças, assim, com as crianças, né, assim, com a infância, ela vai muito de uma pergunta ainda, eu acho que assim, é quase a forma como eu tento me colocar, é a mesma forma como eu tento me colocar para o encontro com pessoas adultas, sabe? Tipo, são pessoas de idades diferentes, assim. Uhum. Aí você falando isso da horizontalidade, isso me faz muito sentido, assim, sabe? Porque eu acho que a dança, ela só existe, né, assim, a dança, ela só vai poder existir quando a gente se coloca pro outro junto, né? Que é assim, no meu interesse, né, assim, claro que, né, você pode, né, ter lá a professora que vai ensinar a técnica e ela vai e as crianças vão fazer, ou as pessoas vão fazer e tá tudo assim, enfim, isso acontece e vai rolar. Mas eu acho que nunca foi o lugar que eu buscava, sabe? Uhum. Tanto que eu tenho muita dificuldade de falar que, alguém já me perguntou, você dá aula? Eu falei, cara, eu não consigo dar aula, eu não sei dar aula, assim, travo nesse lugar, assim. Eu acho que eu me sinto confortável de falar, assim, de propor encontros, né, assim, de propor que a gente tente junto, né. E eu acho muito incrível, assim, aí, assim, talvez venha também um pouco desse aprendizado com o migrar, sabe, de você você se joga, né, você vai chegar lá naquele lugar, mas o que é aquele lugar? Aquele lugar, antes de você chegar nele, talvez ele só existisse no seu imaginário, né? E isso é infância, né? E isso é a própria infância sim, né? E isso talvez seja a dança que a gente não quer mais fazer, né? A gente Exatamente. não quer mais dançar aquela dança que a gente aprendeu e diz, vai, faça isso. Não, né? Isso. E ao mesmo tempo é muito louco, né? Assim, porque se a gente vai pensar nos processos migratórios, também, né, assim, você fica o tempo, assim, você vê um padrão, assim, das pessoas retomarem coisas, assim, que elas talvez nem fizessem, né, assim, mas que conectam ela a um lugar que elas se reconhecem, né, assim, a uma origem, né. E é muito doido, porque você vai fazer isso e você nunca vai fazer, né, assim, porque você vai fazer isso na estrangeiridade, então esse lugar, assim, né, essa condição de sujeito, ela já muda, né, a gente já muda, porque a gente tá em outro lugar. Vivo o delírio, mas assim, eu acho que vem muito desse lugar, sabe, Ju, assim, da gente, quando eu vou fazer um trabalho assim com outras pessoas e com crianças, por exemplo, eu sinto que tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem que a gente não precisa, tipo, a gente pode fazer uma investigação na rua com as crianças sem colocá-las em linha de mão dada,
sabe? Porque elas Super. vão, se a gente olhar, sabe, olho no olho, e a gente falar de igual para igual, elas vão atravessar a rua sem ser atropeladas, sabe? Elas vão ficar no nosso lugar de, tipo, velho, a gente combinou aqui. Claro que, assim, né, vai ter exceção, vai ter um menino que falar, correu, que não sei o quê, mas assim, quando ele faz isso, ele também está falando sobre outro lugar, assim, né? Sobre essas transgressões que talvez sejam lugares a que ele é colocado o tempo todo, né? Assim, acho que também tem isso. Quando você não pode se expressar o tempo todo, você vive um mundo de não. Uhum. Irmão, você tem que viver não, você tem que transgredir o não o tempo todo, né? E eu acho que e é isso, eu acho que você tem toda a razão, assim. Acho que a infância ela joga a gente, né? Assim, E eu fico pensando quanto que, por exemplo, né, do que eu tenho pesquisado, a infância está no lugar. O Walter Benjamin fala assim, né, de que a criança ela ocupa o lugar que o mundo adulto oferece para ela, que são né, os restos, né, os detritos, resíduos, o material residual, e é aí que ela cria. E isso me faz toda a relação também com os imigrantes, né? Também é essa maneira. E o quanto de criativo que precisa ser um imigrante para sobreviver, o quanto de humanidade e que um imigrante precisa ter também para viver isso também nessa experiência que eu já estava falando com a Paula também, né? O quanto me tornei mais humana quando eu me permiti migrar e quanto eu vejo que outras pessoas que talvez... Será que é possível uma pessoa... Onde se perde a humanidade? Será porque ela não migrou? Será porque ela não teve infância? Será porque ela não entende a infância dela? Será porque ela não reconhece todas as anteriores. Todas as anteriores? Será porque ela não reconhece o risco de um imigrante, né? E aí eu acho que conecta a minha pergunta, que é o que você diria sobre a cegueira para com esse corpo que grita, né? Que é a infância, que são as crianças. Eu vejo meus filhos mesmo, né? Eles gritam. Às vezes são silenciados, né? Porque a gente está ocupado. Mas eles gritam e a gente às vezes distorce esse grito, um gesto, a gente distorce como falta de limite, falta de respeito, falta não sei o quê, mas é um grito. É simplesmente aquilo que ele está fazendo, é realmente o grito daquilo que ele está precisando. E a gente põe o nosso olhar adulto, desumanizado, para imensas justificativas que não aquela de ouvir. Mas eu acho que daí, assim, você falou de uma coisa da desumanização, né? Assim, eu acho que mais, talvez, assim, eu não sei se é desumanização, né? Assim, mas essa noção de humanidade que você trouxe antes, assim, né? Que ela é verticalizada, que ela é hierarquizada, né? Assim, porque é isso, né? Assim, acho que para a gente trazer essas duas condições, né? Assim, né? Sermos crianças ou sermos migrantes, né? Assim, porque elas não são verdades em si, né? Assim, são momentos e são transições, né? Assim, são A gente está delirando aqui, né? É claro. Não, claro, Sim. ainda bem, vivo o delírio, né? Na Bausch que nos fale, né? Sim, acho que Ai, ela, graças. ladeira Bausch, ela colocou a gente nessa ladeira, né? Porque assim, eu fico pensando sobre o limite, sabe? Que eu acho que limites são importantes, assim, porque eles te dão, eles te dão, eles te dão um lugar que você pode olhar e falar e confrontar, assim. Você pode ultrapassar, você pode chegar lá e você pode ficar aquém. E quando ele não existe, talvez você fique meio afogado. Mas aonde a gente coloca o limite, sabe? Né? Porque daí eu acho que tem essa permissividade ampla, às vezes, que a gente vê, sabe? Que eu acho que ela esconde, na verdade, uma série de ausências, né? Que a gente... das nossas ausências, né? Enquanto o adulto da relação, né? Por um lado, assim, e aí quando vem aquele outro lado que é só não, 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 também esconde outras coisas, né? Esconde uma série de outras inseguranças, né? E outras ordens de coisas que a gente pode pensar, assim.
E aí eu acho que né, assim, dar esse espaço, né? Que aí eu acho que é buscar de fato essa horizontalidade, né? Assim, e buscar horizontalidade não é a gente se eximir da gente ser o adulto responsável, tipo, a gente vai fazer isso, né? Tipo, eu tô aqui, eu vou te dar o norte, né? Você pode ir longe, que tipo, eu tô aqui, depois você vai voltar, minha mão tá aqui, né? Ou tipo, você não precisa ficar aí, né? Assim, ou você pode ficar aí também, tá tudo bem, né? Porque eu tô aqui. Não nos exime desse lugar, mas talvez nos responsabilize para estar nesse lugar também, né? Porque acho que talvez a gente tenha, é isso, assim, a gente esteja acostumado de quando a gente, né, lida com crianças, você é autoridade, né? Assim, e o que é autoridade, né? Tipo, É, a partir da perspectiva vertical, né? e você pode ser autoridade sem você ser autoritário, né? E autoritário, assim, não só como mãe, como pai, né? Assim, mas autoritário na sua... Mas, assim, eu acho que é isso, assim, e acho que isso, assim, vale também quando a gente está na condição de estrangeiro também, né? Assim, porque é isso também, tipo, a gente está estrangeiro e aí, né? A gente passa a viver vários outros lugares, né? Em que a gente é subalternizado, né? O tempo todo. Assim, sem querer, né, comparar, né, ser criança com ser estrangeiro, até porque tem crianças que são também estrangeiras. Estrangeiros que são crianças, talvez. Mas De talvez eu experiências muito queira, diferentes, né, assim, mas... sim, mais então talvez relacionar com o migrar, porque tem a ver com esse se entregar pro não se apegar ao território de si, assim, né? Pro novo, pro desconhecido, do que o imigrante em si. Que é esse corpo que grita, tipo, não me deixe ficar aqui, né? Não me deixe sentar na poltrona de domingo, mas me deixe ir, mas me dê limites também, assim, né? Acho que mais esse sentido também, assim, é muito legal te ouvir falar sobre o limite. E é mesmo um delírio, assim, querer encontrar o que em mim eu precisei buscar quando transitei, né? Migrei. E o que hoje também busco na infância, e isso parece que se reflete, assim, né? Tem um autorreflexo de uma coisa para outra, assim, de questões a serem trabalhadas. Eu acho muito legal isso que você tá falando, assim, desse lugar da inquietude, né? Para mim, assim, eu escuto como inquietude, né? Assim, como essa pergunta, né? Porque eu acho que o migrar, ele não é feito porque você tá quieto no seu lugar. Você tá atrás de alguma coisa, né? Seja lá o que for, né? Eu acho que em cada contexto é um contexto. E para mim é uma grande pergunta, sabe? Do trabalho com a infância, assim, né? É deixar a sua inquietude ser inquieta também pela inquietude das crianças, né? Assim, é estar com elas e poder... Chega com uma pergunta e no fim você volta com a mesma pergunta, porque... Vibrar nisso, né? Vibrar sem fim, né? Sem ter eficácia, sem ser resultado. É um aprendizado, né? É muito incrível isso, assim, você poder se abrir para esse lugar, né? Assim, que você tá com elas e você tá com elas mesmo, né? Assim, você tá com elas. É ir brincar junto, né? É ir perguntar junto. Assim, acho que isso é uma grande coisa para mim, assim. E aí eu tô falando isso e de repente eu tô vendo 50 mil crianças na minha frente, assim, ó, passando o filmezinho delas, assim, em diferentes ocasiões. Que ótimo. Eu lembro que tinha uns meninos, cara, lá na moraria. Era um monte de irmão de Eu primo, assim, tipo, lembro. eram 5, 6, assim, cara. Aquelas crianças eram incríveis. Mas era muito engraçado. Eu ia encontrar com eles, a gente ia fazer um negócio, a gente acabava fazendo outra coisa completamente diferente. A gente ia por conversas, daqui a pouco, não sei o que, a gente tava fazendo outras coisas. E era muito maravilhoso, assim, né? Porque eles traziam isso. E daqui a pouco tava eu lá, adulta, criança, sabe? Cuidando deles, assim, tipo, vamos comer, vamos aqui, vamos acertar, não sei o que. Agora vamos brincar, agora. Enfim, como um presidente deixa acontecer o que está acontecendo em Manaus, eu acho que era isso. Onde está a humanidade dessa pessoa, entendeu? Caraca.
Então, tá no delírio da autoridade dele, entendeu? É o delírio é o fascínio pela verticalidade, assim. Ele acha que ele tá em cima, o mundo é dele. To- Ele é o Ele dono da nunca bola. horizontalizou. Ele nunca Com horizontalizou, né? Não, ninguém. não sabe o que é isso. Nunca migrou É, também, né? Não teve Gente, coitado, infância, teve a né? infância roubada, ele é uma criança ferida. totalmente. Uau. Era mais ou menos aí que eu queria. Não, mas eu acho legal assim, a gente falar sobre. A gente falar sobre isso, assim, da. Não, mas eu acho, você estava pensando isso, assim, no trabalho com a infância, né? Dessa coisa, assim, tipo, a gente vai fazer uma oficina com as crianças, né? Assim, a gente vai. E aí tem sempre uma perspectiva, assim, tipo, tem sempre uma expectativa na perspectiva, tem sempre uma expectativa. Que às vezes, muitas vezes são. E aí, como muitas vezes, quando você vem com a pergunta para a criança, sabe? Tipo, mas peraí, a gente vai fazer aqui essa oficina, não sei o quê, parará, é dança. Mas quando você coloca a pergunta assim, mas o que é dança? Aquilo baralha, né? E aí, como aquilo é importante também, assim, como é importante a gente se abrir para essa experiência dessa dança, assim, que talvez seja o balé lá que ela imagina, entendeu? Dança aí o seu balé, amiga, tá tudo certo. Total. Mas eu não vou dançar não esse balé. Eu quero dançar outra coisa. E aí, de repente, a gente está fazendo uma outra coisa, que não sou eu, não é ela, né? Que é o balé É que o ela nosso imagina. encontro, é o nosso encontro ali, assim. E aí eu acho que isso é muito legal, assim, porque eu acho que você falando sobre a humanização, né, assim, eu acho que humanizar é talvez deixar trazer, né, assim, o que cada um tem para botar, né, assim, Sim. para botar para jogo, né? Porque desumanizar também assim, é quando assim, né, essa história de desumanização, assim, né, que a gente, né, é testemunha, né, e assim, muitas vezes cúmplice também, né? Eu acho que vem muito desse lugar, assim, dessa morte do outro, né? Real e simbólica, né, o tempo todo. Super. E eu acho que a dança, ela tem de alguma forma, ela tem esse potencial, assim, de trazer esse lugar, assim, esse encontro com coisas muito com desejo, né, assim, com desejos muito primários de existir, né, assim, de existência, né, de conexão, assim, com coisas muito vitais, assim, né, Uau. e de criação, né, é isso, né. Tava pensando, assim, estava pensando sobre eu criança na dança, né, essa experiência, tipo, né, você vai fazer história de muitas mulheres da minha geração, assim, né? Era criança para fazer balé, né? Fez balé até adolescente. Quando aquilo parou de fazer sentido para mim, foi quando aquilo virou uma relação em que eu tinha uma professora que mandava e eu tinha que obedecer. E que eu não tinha espaço para criar, eu não tinha espaço para dançar o balé, eu tinha espaço para reproduzir a sequência. E aquilo parou de fazer sentido. E Total. eu me revoltei, porque aí eu era uma adolescente rebelde. Aí eu me revoltei, não quero isso, não vou fazer. Então você vai mandar em mim ou você não vai mandar em mim, então eu vou sair daqui. Tchau, beijo, abraço. E eu consegui voltar a dançar adulta já, né? Assim, com 18, 19 anos. Adolescente, mas assim, de um outro lugar, né? Não, agora eu posso dançar, agora eu quero isso daí, eu vou fazer. Fico pensando assim, né? Assim, como aquela ordem, né? Assim, daquele lugar, assim, né? Do adulto que vê, eu sou a sua mestra, né, de balé, eu vou te ensinar a fazer isso. E, tipo, poxa, eu não podia mais sair fazendo o que eu queria, sabe? Tipo, eu não tinha Total. espaço da criação, eu não tinha espaço de viver aquilo como uma segunda casa para mim. Aquilo não tinha mais sentido, né? Assim, matou meu sonho. Me matou um pouco, mas era isso. Desculpa, viajei. Não, Viajei. foi ótimo trazer essa memória, que ainda é assim, né, em Sim. muitos lugares. Pois é, né? Muito triste. Cara, e eu tive um privilégio, na verdade, assim, porque eu fui aprender, aprendi balé, assim, com uma senhora que era a Ofélia. O nome dela, gente, Ofélia, maravilhosa. E ela tinha esse espaço, assim, a gente tinha um dia na semana que a gente podia
criar. A gente improvisava. A gente Predestinada. improvisava balé, assim, tipo, amigo, Fofo. amigo, porque eu quero. Né, assim, hoje eu pensando a dança, assim, né, tipo, os meus estudos na dança, né, a improvisação tá aí desde sempre. E aí, talvez eu já tivesse, assim, era isso que eu gostava, de improvisar. E eu tinha meu desejo castrado. Total, faz muito sentido de ouvir. Né? Maravilhoso. Acho que foi assim um deleite de paisagens, viagens e delírios do Ai, bem. gente, não sei, foi um monte de E coisa. aí, não, vai ficar sempre para falar. Isso é o gostinho para a gente ter novas oportunidades para fazer isso. E aí, então, como você quer encerrar, se despedir, fica aqui o nosso agradecimento, que foi incrível, uma gratidão pela tua participação. Se você quer deixar, né, contato para as pessoas te encontrarem, saber mais do seu trabalho. Ai, gente, eu que agradeço demais, assim. Acho. Eu tava com muita saudade de vocês, na verdade. Ai, também, Carol, muito. De poder conversar, assim, e é isso, né? Devagar, delirar, pensar e sei lá, né? Se rever também depois com tantas camadas, assim, acho que com tantas outras coisas, né? Tantas crianças aí no meio. Sim. Eu queria agradecer, assim, foi muito legal pensar sobre isso, assim, talvez lançar outras direções, assim, para as coisas que eu vou pensando, né, e organizando. Mas tem o meu Instagram. Meu Instagram é Carolina_Hofs. Ah, e é isso. Aí, sim, né, é uma pena. A gente falou da Lu e depois a gente nem falou da Lu, assim, mas queria só dizer, fazer uma homenagem à minha querida amada Luciana Lara, que assim, que eu acho que muitas dessas perguntas também, assim, acabam sendo reverberadas também pelo meu encontro com o trabalho dela, assim, né? Por ter trabalhado com ela há tanto tempo. E é isso. Mas a gente não teve Tá possibilidade de falar sobre isso. tudo atravessado, né? Acho que faz parte da Ai, total. paisagem. Que delícia te ouvir, Carol. Realmente, assim, muita saudade de conversar devagar e aprendo muito com a tua humanidade. Ai, gente, eu que aprendo com vocês. Então tá, gente. Foi muito, muito legal conversar com vocês. Foi muito gostoso. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Sim. Não precisa ser para gravar podcast. Ou como diz a né? Luzia, podcast. Dá um beijo nessas fofas. A gente se fala. Beijinho, Beijo. gente. Beijão, Até gente. mais. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.